Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Pinar Gültekin tinha 27 anos na época do caso e era natural de Bitlis, na Turquia, e sua família era composta pela sua mãe, o seu pai e sua irmã. Ela e seus familiares eram kurdistãos, que é um grupo étnico do Oriente Médio, onde a maioria das pessoas, no caso os curdos, vivem concentrados na Turquia, Iraque, Síria e Irã. A maioria dos curdos são muçulmanos e disse que os curdos abraçam o Islã suavemente e isso quer dizer que eles não são tão extremistas. Por exemplo, as mulheres não cobrem os seus rostos, seus hijabs são menos restritivos e elas também não se vestem com vestidos pretos. Nota-se através das fotos da Pinar que de fato ela era uma mulher bastante diferente das outras do seu país. Ela era bastante livre, se vestia como queria, usava o cabelo como queria, tinha tatuagem, trabalhava e estudava e estava sempre tentando representar e defender as mulheres curdas. Ela foi descrita como uma mulher muito carinhosa, responsável e estudiosa. Ela adorava fazer atividades ao ar livre, também era muito divertida e animada e adorava tirar fotos. Quando tinha 18 anos, a Pinar foi aceita numa universidade em Mugla, uma cidade a cerca de 1.500 quilômetros de distância da sua cidade natal, e então ela se mudou para lá sozinha, passou a morar sozinha, estudando ciências econômicas. O sonho da Pinar era um dia entrar para o ramo da política na Turquia para ajudar em causas sociais. Depois que se mudou para Mugla, ela passou a se comunicar por telefone todos os dias com os pais e com a irmã. Eles eram bastante próximos, principalmente ela e a irmã eram super amigas, e ela também viajava para Bitlis todo final de semana para ver a sua família. Ela terminou sua faculdade em 2020, mas como já estava bastante habituada e gostando muito de Mugla e dessa rotina de ir para Bitlis nos fins de semana, ela continuou morando em Mugla e indo visitar a família nos fins de semana, feriados e férias. Na quinta-feira, 16 de julho de 2020, na parte da manhã, a Pinar conversou com a sua irmã pelo telefone, como de costume, e disse que precisava ir ao mercado para comprar algumas coisas para levar para Bitlis. Ela pretendia pegar um voo naquele mesmo dia, na parte da tarde, para ir para Bitlis passar uns dias na cidade natal, comemorando as festividades que teriam na Turquia nos próximos dias, junto com a sua família. Porém, depois de encerrar a ligação com a irmã, as horas foram se passando e a Pinar não deu nenhuma notícia e nem apareceu em casa na sua cidade natal. A irmã tentou ligar para ela e mandar mensagens, porém não foi respondida, e quando ligava parecia que o celular da Pinar estava desligado ou sem sinal. Ela contou isso para a mãe então e as duas, muito preocupadas, logo pegaram um voo para Mugla e chegando lá foram direto até a polícia registrar o desaparecimento da Pinar. As buscas pela Pinar se iniciaram bem rapidamente. A irmã dela contou para a polícia que ela tinha dito que iria ao supermercado comprar algumas coisas antes da viagem e por isso a polícia foi até o supermercado mais perto da casa dela, o que ela costumava frequentar, e chegando lá pediram imagens das câmeras de segurança para verificar se a Pinar de fato tinha ido até lá naquele dia. E então, em uma das imagens, foi possível ver que sim, que ela tinha ido até o supermercado e nas imagens ela era vista conversando com um homem. A sua família não conseguiu reconhecer de quem se tratava, mas os amigos da Pinar identificaram o homem nas imagens como sendo Cemal Metin Avit, de 32 anos.
Segundo alguns amigos da Pilar, ela e o Cemal tinham tido um relacionamento romântico há vários anos atrás, quando ela se mudou para Mugla, mas não tinha durado muito tempo. Ela terminou esse relacionamento com ele e pouco tempo depois ele conheceu uma outra mulher, se casou e teve 2 filhos. Outros amigos da Pinar apresentaram uma versão diferente dos fatos. Eles disseram que, na verdade, a Pinar e o Cemal mantinham um relacionamento extraconjugal mesmo após ele se casar. Mas então a família da Pinar se lembrou que ela já tinha falado desse homem para eles e apresentaram uma versão bastante diferente da apresentada pelos amigos. Eles disseram que a Pinar tinha contado para a mãe e para a irmã que o Cemal era obcecado por ela, que ele a assediava, a perseguia, ligava e mandava diversas mensagens por dia querendo se encontrar com ela e manter um relacionamento amoroso, mas ela não tinha interesse. Ele era um homem casado e então ela já tinha bloqueado ele em várias redes sociais, mas ele sempre dava um jeito de conseguir entrar em contato com ela novamente. A versão apresentada pela família acabou sendo um pouco mais aceita pela polícia, porque ao verificar as redes sociais da Pinar, eles constataram que de fato ela tinha mesmo bloqueado o Cemal em várias redes sociais. O Cemal foi então levado para interrogatório e na delegacia ele alegou que não sabia de nada sobre o desaparecimento da Pinar e que nem mesmo tinha visto ela no dia do seu desaparecimento. Porém, a polícia, claro, já em posse das imagens de câmeras de segurança do supermercado, pressionaram ele alegando que sabiam que era mentira e que ele tinha sim se encontrado com ela no supermercado. E então, após ser bastante pressionado, o Cemal acabou confessando que tinha tirado a vida da Pinar e deu a sua versão dos fatos. Segundo ele e a Pinar se conheceram em um bar quando ela se mudou para Mugla. Eles então se tornaram amigos e depois tiveram um breve relacionamento amoroso, mas acabou não dando certo e a Pinar terminou com ele. Mas segundo ele continuava apaixonado por ela, então ele não se conformava com o término e continuava sempre indo atrás dela, tentando reatar o relacionamento, mesmo depois que ele já estava casado com outra mulher e também com 2 filhos. Ele ficava ligando, mandando mensagens, aparecendo na porta da casa da Pinar e importunando ela de várias maneiras diferentes, porém ela nunca aceitava retomar o relacionamento com ele. Segundo ele, no dia 16, ele ligou várias vezes para ela até ela finalmente ceder e atender a ligação, e então nessa chamada ele pediu para que ela desse uma oportunidade para ele, para pelo menos eles se encontrarem e conversarem, e pediu para que esse encontro fosse em uma casa que ele tinha fora da cidade, porque lá eles poderiam conversar melhor. Porém, a Pinar, já desconfiada das intenções dele, aceitou o encontro, mas marcou no supermercado por ser em um local público. Quando se encontraram no supermercado, ele conseguiu de alguma maneira convencer a Pinar a ir com ele para aquela casa fora da cidade, onde ele queria que o encontro acontecesse desde o início. E então, quando eles chegaram nessa casa, mais uma vez ele ficou tentando convencer ela de voltar a ter um relacionamento com ele. Ele queria que ela fosse a amante dele, já que ele era casado. Porém, mais uma vez a Pinar recusou e disse para ele que tinha um namorado. Ele disse que nesse momento ficou com muita raiva porque sabia que ela estava mentindo e que ela não tinha um namorado, e ele sabia disso porque ele simplesmente ficava stalkeando ela em todas as redes sociais e perseguindo ela em todos os lugares, então ele sabia que ela não tinha um namorado. Por conta da raiva, então, eles começaram a discutir. Ele disse que tudo avançou para uma briga física e, segundo ele, eles estavam na cozinha nesse momento, então a Pinar teria pego uma faca e teria o ameaçado. E ele, então, querendo se defender, conseguiu tirar a faca da mão dela. Ele disse que nesse momento a Pinar estava completamente transtornada e começou a bater nele, e por conta disso então ele a enforcou com as 2 mãos até ela perder a vida. Depois disso ele disse que entrou em choque no momento em que percebeu que a Pinar estava sem vida e então começou a pensar em uma maneira de se livrar do corpo.
Ele colocou o corpo dela em um barril, foi até um posto de gasolina e comprou 2 galões de combustível, voltou até o lugar e colocou fogo no corpo. Porém, depois de poucos minutos, ele percebeu que essa tática não iria funcionar porque estava saindo muita fumaça e os vizinhos poderiam desconfiar do que estava acontecendo, sentir o cheiro de alguma coisa. Então, ele apagou o fogo e encheu o barril com cimento. Depois, ele colocou o barril em seu carro e largou em um bosque afastado. Ele deu a localização para a polícia de onde tinha deixado o barril e, de fato, no dia 21 de julho, a polícia finalmente encontrou o corpo da Pinar. Pelo fato de o corpo ter sido queimado, os exames forenses não conseguiram determinar nem sequer a causa da morte e a Pinar só foi identificada através de sua arcada dentária. Sem possibilidades de respostas através dos exames forenses, a polícia só tinha a versão que o CEMAL tinha apresentado sobre o que tinha ocorrido naquele dia. Porém, após analisarem mais uma vez as imagens das câmeras de segurança do posto de gasolina onde o CEMAL foi, os policiais perceberam que ele tinha mentido no seu interrogatório. Isso porque, através das imagens, era possível ver que o CEMAL tinha comprado o combustível horas antes de fato se encontrar com a Pinar, o que indicava que ele já estava planejando o crime antes mesmo de se encontrar com ela e provavelmente ele já tinha a intenção de que se mais uma vez ela se recusasse a se encontrar com ele, ele iria tirar a vida dela. Durante as investigações, os policiais também descobriram que o irmão do CEMAL tinha ajudado ele a colocar o barril no carro depois que ele tinha colocado o corpo da Pinar e o cimento lá dentro, e também ajudou a descer o barril no bosque. E isso acabou fazendo com que o irmão dele fosse acusado de ser cúmplice no crime. Os dois foram então presos, o CEMAL acusado de homicídio e o seu irmão acusado de destruição de provas. O julgamento dos dois começou em novembro de 2020, porém ele acabou demorando bastante tempo para de fato acontecer, porque logo na segunda audiência a família da Pinar pediu que trocassem o juiz do caso porque ele tinha feito alguns comentários nas redes sociais sobre violência contra a mulher que indicavam que ele provavelmente não seria justo no julgamento. A esse ponto, o caso da Pinar estava extremamente famoso não só na Turquia, mas em vários outros países e causou uma enorme comoção na mídia e nas ruas. Muitas mulheres se manifestaram pedindo justiça pela Pinar e também por diversas outras mulheres que foram vítimas de feminicídio e que nunca tiveram os seus casos investigados como deveriam pelo fato de serem mulheres. O juiz do caso finalmente foi trocado e em fevereiro de 2021 aconteceu a terceira audiência, onde o irmão do CEMAL foi inocentado porque o juiz alegou que a condenação dele não seria tão grande e então não tinha problema deixar ele solto. Em relação ao CEMAL, em seu julgamento, ele colocou a culpa de tudo na Pinar, alegando que só cometeu o crime porque ela havia provocado ele e isso o fez sair do controle, cometendo o homicídio. A acusação pediu a prisão perpétua para ele, mas em junho de 2022, o juiz o condenou a apenas 23 anos de prisão, considerando que de fato ele agiu sob forte emoção após ser provocado pela Pinar. O desfecho do caso, é claro, causou ainda mais revolta na população, principalmente naquelas mulheres que já estavam envolvidas em manifestações desde o início, pedindo justiça não só pela Pinar, mas por todas as mulheres vítimas de feminicídio. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.